esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre conosco o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não os deixarei órfãos, e eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que acolhe os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos sexto domingo da Páscoa. Isso significa que o tempo de Páscoa está terminando. Próximo domingo nós celebramos a Ascensão do Senhor, depois festa de Pentecostes. E logo em seguida, outro domingo, início de junho, nós celebramos a festa de Santíssima Trindade. Significa a nossa festa da comunidade também, festa do padroeiro da nossa comunidade. E depois nós celebramos a festa de Corpus Christi. Então, assim, próximos dias nós podemos refletir muitas coisas bonitas da nossa caminhada também. Então, hoje nós podemos olhar a palavra de Deus, que é dizendo para nós, Jesus está despedindo. Jesus, então, despedindo, então, Ele preocupa conosco também. Ele quer permanecer conosco, por isso Ele promete o Espírito Santo. Ele não deixará os órfãos. Órfãos significa sentir solidão, sentir um pouco mais tristeza, tudo isso mais. Mas Jesus quer ficar conosco pelo dom do Espírito Santo. Então Jesus promete para nós, Ele não deixará nos órfãos, mas Ele enviará o Espírito Santo. Então, por isso, Jesus fala, quem me ama, quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai também, e eu o amarei e me manifestarei nele. Então, a palavra de Deus é Jesus Cristo que nos dá essa garantia que Jesus estará conosco sempre, para sempre, pelo dom do Espírito Santo. E também, então, o dom do Espírito Santo significa também, Ele nos ajudará a refletir tudo que Jesus falou, ajudará também a testemunhar Jesus, ajudará também a vivenciar a nossa fé. E aí, enfim, nós possamos dizer que nós realizamos obra do Senhor Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus então disse para os discípulos, se me amais, então guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro defensor. Então Espírito Santo significa o defensor, o paráclito, entendeu? Ele permanecerá conosco.
Então, esse espírito da verdade que o mundo não é capaz de conhecer. Porque não é capaz de conhecer? Porque o mundo olha coisas do mundano, né? E não segue essa palavra do Senhor. Não obedece o mandamento do Senhor. Amar um ao outro, obedecer, respeitar, ser fraterno, ser justo. Não segue. Então, o mundo não conhecerá. Então, nós conhecemos o Espírito de Deus. Nós conhecemos também Jesus e nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso batismo. Então, esse Espírito de Deus habita em nós e nós, então, né, tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Entenderam? Então, né, nós fazemos, então, morada de Espírito de Deus. Então, esse Espírito de Deus, então, deve produzir, está dentro de nós, produzir bastante frutos de amor, fraternidade e solidariedade. E então, nós podemos olhar na primeira leitura de hoje, os apóstolos, os discípulos, começam a pregar o Evangelho. Hoje nós podemos olhar, o Filipe vai além de Jerusalém, fora de Jerusalém, vai para Samaria. E aí então, a palavra de Deus também é levada para pessoas pagãos, pessoas que não conheciam Jesus. Pessoas não conheciam o verdadeiro Deus. Agora o Filipe leva essa palavra do Senhor para outras, né, regiões. Significa fora da fronteira. Então, a palavra de Deus, isso significa também não tem uma fronteira. A palavra de Deus é para todas as pessoas, para todo mundo. Então, quando a palavra de Deus pregado, e então o que acontece lá, né, na Samaria, eles acolheram, né, e a palavra de Deus, e também nós podemos olhar, né, numerosas pessoas foram curadas, né, os curados são, né, aleijados, paralíticos, e esse grande número das pessoas assumiram, né, ou concordaram o que foi pregado. Então assim, né, isso foi um grande motivo de alegria para toda a cidade também, porque muita gente, né, receberam o Espírito Santo depois quando Pedro e João foram lá. Eles foram enviados em nome desse grupo que existia dentro de eles. Então Pedro e João foram ali, chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria e receberam o Espírito Santo de Deus. E então, porque o Espírito de Deus eles não tinham recebido ainda, quando fizeram imposição, quando oraram, receberam o Espírito de Deus. Então vocês vão ver, nós devemos rezar sempre para receber o Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus nos ajuda para testemunhar Jesus, vivenciar a nossa fé cada vez mais. Então é importante, o Filipe como diácono, e ele fez sua parte, anunciou o Evangelho fora da cidade de Jerusalém, para a Palestina, para a Samaria. Então, olha, a palavra de Deus chega hoje para pessoas que não conheciam Jesus. Então, uma pessoa pode levar a mensagem de Jesus para muitas pessoas. Não é? Então, assim também pode ser para nós. Nós recebemos a palavra de Deus, nós escutamos a palavra do Senhor, recebemos o Espírito de Deus no nosso batismo. Então, isso não pode permanecer só para nós, nem pode permanecer somente para a família. Isso precisa espalhar, então, significa anunciar a mensagem de Jesus Cristo para todas as pessoas, nosso redor, nosso bairro. Muitas pessoas ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, nós devemos tornar missionários e missionárias, levando essa mensagem de Jesus Cristo para todas as pessoas. Então, isso também é nosso papel. Então, nós também possamos, então, realizar, então, obra do Senhor, e assim que pessoas possam também acolher a palavra de Deus, aqueles que não conhecem. Então nós somos conectados com Jesus pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajuda, motiva a amar a mais e obedecer o mandamento de Cristo Jesus. Isso significa amar a Deus e amar ao próximo. Jesus resumiu os mandamentos com amar a Deus e amar ao próximo. Deus deu 10 mandamentos através de Moisés, e então 10 mandamentos nós conhecemos.
Nós então devemos vivenciar esses mandamentos. Então esses mandamentos, resumir, significa amar a Deus é mais importante e igualmente importante também amar o próximo. Não adianta dizer que eu amo, né, Deus imensamente e se não amar o nosso irmão, nossa irmã, significa nós somos mentirosos. Então não é assim que São João diz na sua carta também. Então nós não podemos dizer que nós temos a fé, nós amamos a Deus, nós obedecemos o mandamento de Deus e se não amar o nosso próximo. Então isso é um desafio para nós em nossa vida, né? Amar os nossos próximos, amar nossos irmãos, irmãs, amar membros de nossa família ainda mais, é um desafio de hoje, né, gente? Porque dentro das nossas famílias tem muitos ideais, diferentes pensamentos, seguem várias igrejas ou pessoas professam diferentes fés. Então esse momento, como é que nós reconciliamos tudo isso? Então por isso precisamos do Espírito de Santo de Deus que nos ajuda, motiva para fortalecer a nossa caminhada. Entenderam? Então mandamentos não é dado para nós só olhar no espelho e aí olhar erro das pessoas ou criticar as pessoas. Ao contrário, isso nos deve ajudar, transformar a nossa vida e transformar a vida dos nossos irmãos e irmãs, entenderam? Então isso que é mais importante, que nós possamos então transformar a nossa vida primeiro, olhar nossos erros, o que nós podemos melhorar. Cada vez nós podemos melhorar, cada vez mais podemos invocar Espírito de Deus, e Espírito de Deus com certeza nos dá coragem, força para renovar nossa vida, e assim que nós podemos transformar as nossas vidas. Então, muitas vezes nós queremos transformar a vida das outras pessoas do que a nossa própria vida, né, gente? Nós queremos que outras pessoas sejam boas, pessoas fraternas, solidárias. Muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós queremos que outros perdoem nós e nós não queremos perdoar outras pessoas, né, gente? Então, isso é uma grande falha na nossa caminhada, de fé. Entendeu? Então, por isso, hoje nós pedimos ao Espírito de Deus fortalecer a nossa caminhada, entenderam? Então, queridos irmãos e irmãs, nós podemos olhar também na segunda leitura de hoje. Pedro escreve para a comunidade que sofre e encoraja e também a manter a esperança firme e fé, pois será melhor sofrer praticando bem, se for vontade de Deus, do que praticando o mal. Então, olha, essa frase, podemos dizer bem bonita para nós também, hoje refletir. Melhor então, será melhor sofrer praticando o bem, e se for de vontade de Deus, do que praticando o mal. Então, praticamos o bem sempre. Muitas vezes nós fazemos bem para nossos irmãos e irmãs, ou aqueles que nós temos mais afinidade, nós gostamos. Muitas vezes que não gostamos, não queremos nem saber disso, Muitas vezes nas nossas comunidades acontece isso, Lasca essa pessoa, Graças a Deus saiu da igreja. Assim que nós falamos, gente, Ao contrário, nós devemos rezar, Ao contrário, nós devemos buscar mais e mais unir a nossa comunidade. Mas então isso é o nosso desafio de hoje, na sociedade e também na comunidade, Então o desafio de hoje para nós isso ainda mais vivenciar a nossa fé na unidade que nós devemos fazer. Essa unidade da fé significa nós seguimos o que Jesus ensinou para nós e nós acolhemos a palavra do Senhor. E acolhemos a palavra do Senhor significa nós amamos o nosso Deus, amamos nossos irmãos e também nós obedecemos ao nosso Deus. Isso que é mais importante, gente? Então assim, hoje então, nós possamos então realizar a obra do Senhor, fazendo bem para todas as pessoas. Então, a palavra de Deus, São Pedro, que nós acabamos de ouvir também, dizer também que como Cristo morreu na cruz uma vez por todas por causa dos pecados dos nossos, o justo morreu para injustos, então Jesus Cristo, inocente, um justo homem, morreu por causa de pecados de cada um de nós. Então olha, um homem justo pode morrer para
né, para injustos. Então, por que nós somos injustos muitas vezes? Né, somos em muitas falhas, limitações. Não, né, podemos fazer muitas coisas boas para pessoas, né, gente? Não é assim? Então, isso hoje nós recebemos, né, esse chamado, essa mensagem para realizar e obedecer o Cristo Jesus em nossa vida. Então, sofreu a morte, né, na sua existência, mas recebeu nova vida pela ação do Espírito Santo. Então, vocês vão ver, o Espírito de Deus, quando nós pedimos, com certeza Ele nos transforma. Nós temos tantas limitações, né, ou fraquezas. Com certeza, quando nós pedimos com força de Deus, com graça de Deus, e aí nós acreditamos que a nossa fé pode fazer milagres e maravilhas em nossa vida. Então, com certeza, né, nós podemos descartar muitas coisas ruins que existem em nossa vida. Até nós podemos descartar bebidas, drogas, né, injustiças que existem dentro de nós. Então, isso é que então nós devemos pedir, né, Espírito de Deus. O Salmo responsorial de hoje, nós acabamos de ouvir também: aclamai o Senhor Deus, o terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Entenderam, gente? Então, aclamar o Senhor Deus, a terra inteira. Então, deve reconhecer a terra inteira, Deus é nosso refúgio, Deus que nos ama. Nós pertencemos ao Senhor Deus. Nós não temos a vida a não ser com Deus. Na nossa vida é com Deus. Por isso, é importante os sacramentos que nós recebemos. Sacramentos nós devemos valorizar em nossa vida. Muitas vezes nós participamos das catequeses para receber sacramentos, nós fazemos novenas, nós temos orações, nós temos muitas coisas boas, bonitas, vivenciamos. Tudo isso falado sobre Jesus. Mas mais do que é importante isso sim, mas tudo isso precisa levar a viver a Eucaristia. Na Santa Missa, na Eucaristia que nós celebramos, nós recebemos Cristo Jesus. Cristo Jesus permanece conosco, entenderam? Então isso que é a diferença, né? Nos catequeses e todos os outros lugares que nós vivenciamos a nossa fé, com certeza, e escutamos, falamos sobre Jesus. Mas na Eucaristia nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida. Entenderam, gente? Então, por isso, eu sempre digo, pessoas que não participam na missa, não adianta fazer catequese só para dizer que eu recebo um diploma no dia de primeira comunhão, diploma de primeira comunhão ou diploma de crisma. Entenderam? Esse é o desafio de cada um de nós. Tudo isso não leva até Jesus Cristo, no altar do Senhor, para celebrar a Santa Missa e vivenciar esse amor de Jesus Cristo. Então não valeu nada, né, gente? Nossa catequese. Isso nós podemos olhar nas nossas comunidades hoje. Pessoas recebem primeira comunhão, depois não tem presença na igreja. Recebem crisma, depois sumiu da igreja. Ainda pior, alguns batizam na segunda vez ainda, ou terceira vez também, né? Ou muitas vezes batizados. Isso significa, nós não rezemos, não buscamos o Espírito de Deus em nossa vida. Que o Espírito de Deus habita em nós. Esse Espírito de Deus deve ajudar-nos a renovar a nossa vida, a transformar a nossa vida. Entenderam? É isso que é nosso papel. Então, buscamos o Espírito de Deus cada dia em nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje celebramos também Dia das Mães. Ser mãe, significa muita coisa, né, gente, né? Ser mãe, dizem que numa frase é padecer num paraíso. Significa a mãe tem grande a importância na nossa vida. Mãe que doa, mãe que sacrifica, mãe que nos ama, mãe que nos ajuda a crescer na nossa vida. Mãe significa ter pai também, né, gente? Não celebraria o dia das mães se não fosse pai, né? Então, quando nós dizemos, só uma pessoa, significa outra pessoa conectada conosco, né, gente? Entenderam? Cada mãe que existe aqui significa para seu filho tem um pai, né, gente? Muitas vezes nós escutamos, que eu sou mãe e pai para meu filho. Gente, não existe pai e mãe para uma mulher só, né? Talvez você faz um papel do pai, às vezes o pai não é responsável, pode ser, mas você não torna-se pai. Você pode realizar, algumas coisas como o pai podia ter dito, falado ou realizado na vida,
mas isso não significa você substituir como um pai. Então hoje nós queremos agradecer a dom de Deus de todas as mães que nós temos aqui na nossa paróquia, nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês, cada mãe. Nós temos uma mãe, é Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Essa mãe nos ajuda a cada vez mais vivenciar a nossa fé. Essa mãe que nos leva ao Jesus, leva até Jesus, e Jesus permanece conosco. Jesus permanece conosco, como já falou no Evangelho de hoje, se nós amamos os mandamentos. Se amamos os mandamentos, significa, então, nós permanecemos com Cristo Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 6º domingo da Páscoa, Cristo nos abençoa. O Cristo ressuscitado nos traz a esperança de viver melhor em nossa família, em nossa comunidade, em nossa sociedade em geral, onde reina paz, amor, fraternidade, solidariedade e justiça. Então, por esta graça que nós pedimos hoje nesta celebração, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio